Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e o comentário do Evangelho, nós passamos a palavra a Vera Márcia. Que as bênçãos de Deus se derramem sobre nós. Vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes amados, encontram consolação em a fé no futuro e em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Nós vamos aproveitar a ocasião para compartilhar com aqueles que nos veem, aqueles que nos ouvem, alguns fatos que constam no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esta obra já é considerada um best-seller. Tem sido uma das mais vendidas nos últimos tempos, desde quando foi lançada em dezembro do ano passado. O que comprova nessa obra é o que o Divaldo vem falando nas lives. A misericórdia de Deus, o amor de Jesus por todos nós do planeta Terra. Quanto amparo a Terra vem recebendo nesses dias dolorosos de pandemia, sem deixar de ser dias santos.
Dias Santos. A obra No Rumo do Mundo de Regeneração nos apresenta uma equipe espiritual, alguns nomes de entidades de muita luz, trabalhadoras de Jesus, são conhecidas por todos nós. Outros nomes não identificamos, mas isso pouco importa. Importa é o trabalho que essa equipe vem desenvolvendo junto a hospitais aqui da terra, em regiões brasileiras e também em visita aos lares de alguns de nós encarnados. Eurípedes Barçanufo, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Dr. Spinelli, que quando encarnado foi infectologista aqui no Brasil. Manuel Filomeno de Miranda, que é o autor espiritual da obra. O autor espiritual tem dito que, nesse momento da Terra, é preciso nos atentar para um fato que às vezes passa despercebido. As portas das regiões de sombra e dor do mundo espiritual estão escancaradas. Ele diz os portões. Isso porque entidades perversas, com propósito de vingança, estão se aproveitando do momento da Terra, o momento em que o planeta está vivendo uma desorganização social, socioeconômica, moral, enfim, temos que nos valer de vários aspectos para infiltrarem com facilidade nas nossas mentes. Os índices de depressão são assustadores, como também os de suicídio, como também os índices de obsessões cruéis, porque muitos casos, diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que estavam quase que acobertados, sob controle. Agora não. Agora, as entidades perversas que desconhecem a luz, que desconhecem Jesus, estão se aproveitando das nossas fraquezas, as nossas fraquezas morais, espirituais, para alcançarem as nossas mentes com facilidade. Inclusive, um dos casos que vamos narrar, que foi assistido por essa equipe amorosa, que consta de entidades abnegadas. Elas estiveram presentes em um dos hospitais, numa região brasileira, próximo a uma praia, e ali acompanharam casos de encarnados e desencarnados, porque, segundo o autor espiritual, a maioria dos que adentram os hospitais contaminados por Covid ou não, nesse momento agora de pandemia, não adentram o hospital sozinhos. Os familiares ficam na retaguarda, mas a maioria dos enfermos seguem acompanhados de entidades perversas que potencializam os sintomas da Covid-19. O caso que vamos narrar comoveu até as entidades espirituais que participavam da assistência. Trata-se de uma senhora afrodescendente que morava numa região chamada Alagados. E ela adentra com todos os sintomas da Covid. A tosse seca, com tremores, febre alta, com sudorese e muita perturbação. Ela foi levada ao hospital por uma acompanhante, num táxi. E quando adentrou, já foi levada para a ala reservada aos pacientes portadores ou com suspeita de Covid, mas a equipe espiritual foi
dar uma assistência, porque tratava-se de um caso peculiar. Dr. Spinelli, espírito, percebeu que essa senhora afrodescendente, com sintomas de Covid, estava vinculada a uma entidade espiritual perversa. Essa entidade, ela emitia energias como ondas escuras através do centro mental, que eram absorvidas pelo sistema respiratório e rapidamente alcançava o sistema digestório e produzia um mau cheiro cadavérico. E ao inalar essas ondas escuras que eram emitidas por essa entidade espiritual, essa senhora encarnada tinha os sintomas agravados imediatamente. Então, nessa hora, o que foi feito? A equipe espiritual atendeu a entidade desencarnada para cortar aquela vinculação. E naquele momento também recebeu assistência a senhora encarnada e a entidade foi rapidamente desligada. E os sintomas da Covid foram amenizados, a senhora foi medicada, a enfermeira muito bondosa, teve uma conversa muito amorosa, inspirada pelo Dr. Spinelli, desencarnado. E então a senhora chorou muito. A paciente estava muito emocionada, agora sem aquela vinculação. Ela disse: como eu tenho sofrido, eu moro numa região de muita carência, sou uma mulher muito pobre, eu gostaria de ficar internada pelo menos umas 2 semanas para que aqui eu pudesse me alimentar, porque eu estou passando fome. Então a enfermeira bondosa e inspirada pela equipe espiritual deu-lhe uma xícara de café, um pedaço de pão e disse-lhe que o melhor era que ela voltasse para casa. Estava medicada, estava levando os remédios, que ali não era um local ideal para ela naquele momento. Enquanto isso, o tratamento seguiu para a entidade espiritual com propósito de vingança. Foi então aplicado passes e a entidade estava muito revoltada e disse que tinha um propósito, sim: a desencarnação da sua vítima, porque eram velhos conhecidos e que nesse momento era o melhor momento para que ele pudesse infiltrar, porque sentimentos de revolta, descuidos, a falta de oração e de vigilância proporcionavam a esses espíritos uma facilidade de conexão. Então, não dá tempo de estendermos, mas Manuel Filomeno de Miranda nos faz uma grave advertência. É preciso, nós que somos espíritas, não desprezarmos os grupos de estudos online, não menosprezarmos as reuniões doutrinárias online, valorizarmos a oração, a vigilância, a boa leitura, porque muitos casos, embora existam as exceções sim, daqueles que contraem a Covid-19, têm vinculações espirituais. É claro que não podemos generalizar, porque nem o Manuel Filomeno de Miranda, espírito, na obra, no rumo do mundo de regeneração, generalizou. Muitos têm contraído, sim, por circunstâncias da lei de causa e efeito, da lei que nos coloca em sintonia com essa problemática. Mas não podemos descuidar e ficarmos atentos à nossa vigilância, porque as obsessões momentâneas pululam aqueles desequilíbrios repentinos e nessas horas nós podemos sim
nos colocarmos num campo aberto a essas vinculações espirituais e a assimilação do vírus, da Covid-19, que está por toda parte. Pensemos nisso com carinho, valorizemos o esforço daqueles que têm conduzido grupos de estudo online de uma maneira incansável, fazendo com que nós, os espíritas, não fiquemos à mercê do amparo espiritual, trazendo inclusive luz para dentro dos nossos lares. Ficam aí as considerações da noite, com base na obra a que nos referimos, e desejamos a todos muita paz, muita luz, muita fé, muita perseverança nessa hora. Perseverança no bem. Que Jesus nos abençoe. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Para afastar os maus espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade,
que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós os suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, mas não nos deixes a entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração
suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre e amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz. E nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Que Deus lhes pague pela atenção que nos deram.